Árvores piscando, presentes, aquela ceia. O Natal é algo que a gente conhece desde criança, né? Mas e se eu te dissesse que muitas dessas tradições que a gente ama têm origens em lugares que, olha, a gente nem imagina? É isso que vamos fazer aqui, desvendar a história que está por trás do feriado mais famoso do mundo. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta nos leva numa viagem incrível por impérios antigos, crenças que foram esquecidas pelo tempo. Então se prepara, porque o que a gente vai descobrir aqui é muito mais surpreendente do que parece. Essa frase, que vem da fonte original da nossa análise, resume perfeitamente o espírito da coisa. Não se trata só de decorar fatos históricos, mas de uma descoberta que pode, de verdade, mudar o jeito como a gente enxerga uma tradição tão antiga. Nossa primeira parada nessa investigação nos leva direto para a poderosa Roma Antiga. Foi lá que uma decisão política muito estratégica plantou as primeiras sementes do Natal que a gente conhece hoje. A palavra-chave aqui é unificação. Pensa só no desafio gigantesco do Constantino. Como é que se faz uma população inteira que era profundamente pagã a abraçar uma religião completamente nova? A solução dele não foi proibir tudo, mas sim adaptar. E isso nos leva a um conceito que é fundamental para a gente entender tudo isso: o sincretismo. É basicamente a ideia de misturar, de fundir rituais, crenças. Em vez de acabar com as festas pagãs que todo mundo adorava, por que não dar a elas um novo significado, uma roupagem cristã? E aqui está o pulo do gato. O dia 25 de dezembro não foi escolhido do nada. Essa já era uma data importantíssima para eles. Era a festa do Sol Invicto. Ao colocar o nascimento de Jesus exatamente nessa data, a igreja fez com que a transição fosse muito mais suave, quase natural para o povo romano. Uma jogada política e cultural assim genial. Mas, se alguém achou que a história terminava em Roma, se prepare. A verdade é que Roma é só um capítulo no meio dessa história toda. As raízes verdadeiras vão muito mais fundo no tempo. E essa linha do tempo aqui mostra isso de um jeito impressionante. A gente está falando de milênios antes de Constantino sequer sonhar em existir. A sementinha do que a gente celebra hoje foi plantada lá atrás, numa das civilizações mais antigas que existem, a Babilônia. E no centro dessa religião antiga estavam essas duas figuras: Nimrod, um líder superpoderoso, e Semíramis, que era sua mãe e esposa. Juntos, eles criaram um sistema de adoração que se espalhou e durou séculos, sempre focado na imagem de uma mãe divina com seu filho. E a data de nascimento desse filho é... Pois é, 25 de dezembro, a mesmíssima data, milênios antes de Cristo. O que isso sugere? Que a escolha de Roma talvez não tenha sido só por causa do Sol Invicto, mas talvez tenha sido a absorção de uma tradição muito mais antiga, que já estava infiltrada em várias culturas. Agora vamos mudar um pouco o foco, deixando a história pagã de lado por um instante, o que os próprios textos bíblicos dizem sobre quando Jesus nasceu. Será que eles dão alguma pista? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente descobre que o 25 de dezembro tem toda essa origem pagã, o que será que as escrituras dizem? Existe alguma evidência sobre a data real? Então, o ponto principal é o seguinte. Usando as pistas deixadas no Evangelho de Lucas, como, por exemplo, o turno em que o sacerdote Zacarias estava trabalhando no templo, dá para montar uma linha do tempo. E essa linha do tempo, curiosamente, não aponta para dezembro. Ela aponta para o outono, ali entre setembro e outubro, bem na época da Festa dos Tabernáculos. E tem mais um ponto levantado pela fonte que é fundamental: a ênfase das Escrituras. Em nenhum lugar existe uma ordem para celebrar o nascimento. A ordem é para lembrar o sacrifício, a morte e a ressurreição. Fica a pergunta, né? Por que então a celebração moderna foca tanto no nascimento? Ok, vamos voltar para o nosso tempo. Como toda essa história se reflete nas coisas que a gente vê todo ano. A árvore de Natal, o Papai Noel. De onde eles vieram de verdade? A árvore, por exemplo, que é um símbolo tão central, vem de antigos rituais pagãos que adoravam a natureza. O Papai Noel, que a gente conhece hoje, o bom velhinho de vermelho, foi super influenciado não só por São Nicolau, mas por campanhas de marketing poderosíssimas. E até o presépio. Embora tenha sido criado com uma intenção cristã, ele foi inserido numa cultura que já estava acostumada a venerar a imagem da mãe e o filho. Cada símbolo é uma janelinha para o passado. Então, depois de passar pela Babilônia, por Roma e pela análise bíblica, a gente chega na reflexão final.
O que a gente faz com toda essa informação? Qual é a conclusão dessa jornada toda? E aqui está o coração da coisa. O objetivo não é apontar o dedo ou julgar quem comemora. De jeito nenhum. É entender. Entender que as nossas tradições são como uma imensa colcha de retalhos, costurada com fios de história, de política, de fé e de cultura, ao longo de muitos e muitos séculos. E a gente termina com esse convite, que essa nossa análise seja um ponto de partida, um incentivo para continuar pesquisando, para questionar aquilo que a gente sempre tomou como certo e, principalmente, para buscar a essência por trás das tradições, porque, no fim das contas, conhecer a verdade é uma forma de liberdade.